Bom dia, vamos começar nossa aula de História da professora Carla, do 5º ano. Essa é a nossa 6ª semana, dia 20 de agosto. Abra o livro na página 54, para a gente começar a leitura. Em respeito à escolha de religião de cada um, não vamos compartilhar histórias religiosas. Então, essa página 54... a gente não vai fazer, né? Vamos para a página 55 fazer a leitura. Diferenças e semelhanças entre as religiões. É provável que você já tenha visto algumas pessoas auxiliando outras em nome da religião que praticam, ou que tenha ouvido recomendações de como se comportar, também com base em crenças religiosas. Praticar o bem é uma recomendação que existe em muitas religiões. A religião é muito importante na vida de grande parte das pessoas, pois muitas vezes ela orienta os adeptos sobre como agir e pensar. Então aqui tem algumas imagens. Os cristãos, por exemplo, praticam caridade como forma de viver com acordo com a vida de Cristo. Agora, nessa outra imagem aqui, os sadhus, homens santos do hinduísmo, religião muito comum na Índia, acreditam que para seguir no caminho da iluminação espiritual, nada se deve possuir além da roupa do corpo. Espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, há muitas religiões diferentes que influenciam as ações de seus seguidores e que no passado foram importantes para a organização das sociedades. Vamos conhecer algumas dessas religiões que têm muitos adeptos no Brasil e no mundo. Então, nessa aula, a gente vai ficar sabendo um pouco mais sobre diferentes religiões. Então, leia o texto com atenção. A gente vai ler essa página 56 e 57. Depois eu vou retomar essa aula vou reenviar essa aula na próxima aula, porque a gente vai fazer as atividades. Hoje nossa aula será apenas de leitura. Responderemos as atividades na semana que vem, por isso que eu vou reenviar essa aula. Quando terminarem a leitura, por gentileza, mandar o ok, para que seja registrada a presença. Então é muito importante dar o ok e enviar as tarefas para poder contar a presença, senão fica com falta. Primeira religião que a gente vai falar na página 56. Abra o livro para acompanhar a leitura. É o hinduísmo. Primeira coisa que a gente vai falar é dessa imagem aqui, decoração no templo Mayapur, representando o deus Brahma, Nadia, Índia. O país que conhecemos hoje como Índia começou a ser formado há mais de 5.000 anos, quando grupos nômades que viviam pela região se sedentarizaram e formaram uma civilização no Vale do Rio Indo. Ao longo dos séculos, essa região foi muitas vezes invadida por outros povos. Por isso, a cultura indiana é uma mistura de muitas outras. Os indianos desenvolveram vários sistemas de crença, mas o mais antigo e com maior número de seguidores é o hinduísmo, ou brahmanismo. Para o hinduísmo, o criador do universo é o deus Brahma, que é da imagem que a gente viu acima, um dos 3 principais deuses da religião. Os adeptos da religião acreditam que Brahma, após criar o planeta, criou os habitantes, mas separou em 4 grupos, chamados castas. De sua boca ele criou Brahmani, sacerdote. De seus braços direitos e esquerdo criou respectivamente Kshatriya, que são os guerreiros, e sua esposa. De suas coxas criou Vaisyas, agricultores e comerciantes, e de seus pés os Sudras, mecânicos e trabalhadores. Assim, a sociedade indiana foi dividida de acordo com essa explicação. Os sacerdotes ocupam os postos mais elevados, e em seguida estavam os guerreiros, seguidos dos agricultores e comerciantes, e finalmente os trabalhadores. Outro deus indiano, Ari,
deu origem aos Dalits, os quais, por não fazerem parte do deus Brahma, considerado o mais importante, ficavam praticamente de fora da organização social da Índia antiga. Para essas pessoas, restavam os trabalhos que nenhum dos trabalhadores Sudras aceitavam fazer, como mexer com lixo ou com pessoas mortas. Esses trabalhos eram vistos como tão impuros que quem os fizesse era considerado indigno de ser tocado. Assim, os Dalits foram por muito tempo chamados de intocáveis, e era proibida a entrada deles em escolas, templos ou na casa de pessoas de outras castas. Nessa sociedade, as pessoas que nasciam em uma casta deveriam ser para sempre nela. Assim, um guerreiro sempre seria um guerreiro, e um Dalit sempre um Dalit. Esse sistema de caça foi proibido na Índia em 1947. E discriminar alguém como Dalit é considerado crime, mas muitos indianos, seguidores do hinduísmo, têm ainda dificuldade de aceitar que todos os seres humanos são iguais. Vamos para a página 57, falar de outras religiões. Nessa página 57 a gente vai falar de 3 outras religiões: judaísmo, cristianismo e o islamismo. O judaísmo é uma religião dos hebreus. Um povo que surgiu na Palestina. Essa região, que fica no Oriente Médio, era o antigo território do Império Romano. Os romanos eram politeístas e os hebreus acreditavam na existência de um único Deus, chamado Jeová. O judaísmo é considerado uma religião importante porque causou mudanças que afetaram boa parte do mundo e influenciou outras regiões que surgiram mais tarde, como o cristianismo, que a gente vai falar aqui, e o islamismo. Essas 3 religiões são monoteístas, como a gente viu, né? Que creem num único Deus. Aqui é uma sinagoga em Israel, é onde é o templo deles, do judaísmo. O cristianismo. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo era judeu e que nasceu na Palestina. Ele começou a transmitir novas ideias religiosas para seu povo e assim surgiu o cristianismo. Religião dos que aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus e seguem o ensinamento dele. O cristianismo cresceu rapidamente e passou a ser a religião oficial do Império Romano. Por mais de 1000 anos, foi a religião dominante em toda a Europa. Assim, aos poucos, as práticas politeístas foram reprimidas e abandonadas. Quando os europeus se espalharam pelo mundo no século XV e XVI, levaram com eles o cristianismo, que por fim ocupou o lugar das religiões tradicionais politeístas em muitos territórios da Europa. O islamismo. Essa aqui é a Igreja Sagrado Coração de Jesus no Vietnã. O islamismo. Um dos povos influenciados pelo cristianismo foram os árabes. Assim como os romanos eram politeístas. Eles acreditavam que por volta de 570 anos, após o nascimento de Jesus, nasceu Maomé, considerado por eles o último e mais importante profeta, a trazer o ensinamento divino à terra. Maomé unificou todo o seu povo em torno de suas ideias, que pregavam a existência de um único Deus, chamado Alá. Como Maomé nasceu no islamismo hoje, uma das religiões com mais adeptos no mundo. Então essa aqui é uma mesquita árabe, nos Emirados Árabes. Então a gente vai retomar essa aula depois, para a gente poder fazer as atividades na semana que vem. Eu vou reenviar essa aula para vocês. Então, boa semana, bons estudos.